A TV do Correio da Manhã. Salve, salve galera do Saturnália, começando mais um programa número 54 episódio, né? Não é isso, Diogão? É isso aí, número 54. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá em casa. Alô, você. Pra todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo, quer dizer, gravado agora, né? Mas agora com o programa passando às 8 da noite. E pra todos vocês nos outros horários aí, muito obrigado pela audiência. Hoje estamos com a Pri aqui, voltando. Gente, boa tarde, boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite. E a presença ilustre do nosso vereador e amigo Yuri Moura, professor, historiador, gestor público. O cara tem um currículo invejável, né? Essa contratação... Essa contratação foi difícil trazer. Foi. Isso aí. Mas queremos te agradecer a disponibilidade aí, né? Muito bom estar com vocês aqui. Obrigado aí por aceitar, né? Bater um papo com a gente aí. E hoje, dia 28, né? Carnaval, mas hoje é o dia da ressaca, vocês sabiam disso? Hoje é o dia da ressaca. É mesmo? Tem no calendário isso, dia da ressaca. Eu desconheço até esse tipo de... dia, é isso? Pô, depende, né, cara? Hoje é exclusivo dia mesmo, entendeu, Yuri? Hoje é oficial. Hoje é oficial, né? Segunda-feira de carnaval, né? Não é o melhor carnaval que nós estamos passando, né? Enfim. Mas vamos começar o Caio na Rede aí com um pouquinho, né, de reverência, um pouco de humor. E o primeiro assunto do Caio na Rede, desse nosso abre alas aí, vamos dizer assim. Essa daí, Diogo, poxa, o cara se perdeu. Eu acho que ele se perdeu no final de semana. Motorista dorme após estacionar carro no meio da avenida. Tava de ressaca. Gente! O motorista foi flagrado na manhã deste domingo, enquanto dormia, domingo dia 27, né? Enquanto dormia dentro do carro, no meio de uma avenida, em Goiânia. Tem vídeo, solta o vídeo aí, produção, pra gente. O vídeo lá do jornal Metrópolis, bem bacana. Pegou aí o cara no flagrante. O cara provavelmente, será que ele tava né, do sábado pra domingo, né? Deve ter uma coisa mais grave aí. Alguma coisa será? tem, alguma coisa. Crime aí, Alguma coisa aí. O pessoal, Será? olha lá, o pessoal tentou acordar ele. Enfim. Eu até ia falar assim, de repente tá desmaiado, né? Mas pelo banco não A está. PM foi acionada, o caso ocorreu na avenida lá no setor, né, falando aqui, e o motorista deitou o banco e dormiu, simplesmente apagou no meio da... E a avenida lá é movimentada, como se estivesse dormindo talvez na Rua do Imperador aqui em Petrópolis. Se bem que... pelo menos, né? Não é? No meio-fio, ali em cima do meio-fio. de gasolina do lado. Parou ali. O cara louco, o cara devia estar muito louco, provavelmente, de sábado pra domingo, não... Pronto. Todo mundo espera Trabalhando, alguma coisa, né, cara? Sábado à noite, né, nego? Sábado à noite tudo pode mudar, né? É verdade. E o segundo assunto, esse aí, pô, as mulheres posam de biquíni ao lado de viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro sempre inovando, né? De vez em quando... Essa daí só não é pior do que aqueles caras que participaram de um evento de carro e tunaram o carro como se fosse da PRF. Meu Deus do céu. Os caras andaram pra chegar no evento, tinham que passar numa rodovia, aí os caras com o carro rebaixado fingindo que era PRF. Pô, Eu pedi pra rodar, né? Cara desse tem que se ferrar mesmo. Esse aí, ó. Espertão desse. 3 mulheres de biquíni aparecem em uma foto ao lado de uma viatura do Rio de Janeiro. A imagem foi publicada por uma delas no Instagram, olha só, e está sendo investigada pela Corregedoria Geral da Corporação. Será que aconteceu, hein? Quer biscoito, né? Queria biscoito, né, Pri? Não sei, né? Provavelmente queria muito biscoito aí. Estão achando que tem uma policial envolvida nisso aí. Eles estão vendo. Ou um policial, né? Pode ser um policial que estava aí no meio das meninas bonitas aí. Falando em beleza, acontece, né? Porque... Falando em beleza, queremos agradecer aí a nossa amiga Luísa Gottlieb pelo belo cenário aí, né, galera? Pô, ficou lindo mesmo. Ficou lindo aí, Lulu, essa obra de arte aí atrás aí, que vocês podem ver aí, isso aí é fotos da Luísa,
né? Quem quiser acompanhar, só procurar no Instagram aí. Depois ela vai falar pra gente, que acho que é Luísa Gotelipe, mesmo, Luísa? Isso aí, gente. Então, procure aí pra conhecer o trabalho dessa artista aí, que fez essa belíssima obra pra gente. Obrigado, Luísa. E vamos pro próximo assunto. Essa daí também é complicada. Marido usa galão de 20 litros como cofre para dinheiro de silicone da esposa em São Paulo. Olha só. O maridão deu uma moral pra mulher, Pri. Casal super parceiro juntou 20 mil para Amanda colocar silicone nos seios e comemorou o sucesso da operação nas redes sociais. Eu achei fofo. Legal, Parceria. É isso aí, pô. O sonho de um acaba se tornando o sonho dos dois, Tá vendo, Diogo? né? Coisa linda. Se quiser fazer alguma coisa aí, uma modificada no teu corpo, alguma coisa, deixa com o apoio lá da companheira. Mas lá. já arrumei, né? Isso Cuidar aí. dos dentes, né, Tá cara? certo. De graça. Por isso que tá namorando a dentista, então. Tá explicado aí. Tá vendo, Pri? Entendi. Não é bobo, não. Ah, claro que não. Na hora que ela ver esse programa, ela vai te pegar, tu vê. Eu sei. É isso aí, vamos pro próximo assunto. Essa daí, pô, vou deixar pra você ler essa, Diogo. Ah, meu Deus. Essa aí é a tua cara, de ler, claro. Não é a tua cara do que tá acontecendo nessa Não, notícia, não. depois entendeu? que você fala que você vai explicar, mano. É claro, Que tem que ir isso? explicando. Tá difícil até de entender isso. Eu aí. vou respirar. Como é que é? Vivo um trisal com a minha esposa e a sua melhor amiga. Mas o marido dela não tem a menor ideia. Tá faltando um, era pra ser um quarteto. Então, Alguém tá sendo enganado, então. basicamente, eu tenho um conhecido que tá vivendo isso aí, entendeu? Mas ele sabe ou não sabe? Não, eu não sei, acho que o outro também não sabe, entendeu? E nem a dela também sabe. Mas é tudo lindo, entendeu? Caramba! Que loucura, Isso, mas é uma gente. coisa assim maravilhosa, É. entendeu? Ela vai casar, ele é casado, e tá assim... E são tudo amigo? Não, ele tem um relacionamento com ela, que vai casar, que o marido não sabe, nem a esposa dele, entendeu? Ah, gente, Por tudo que falta que eles de não- organização, né? Se organizar direitinho, né? Pra que fazer isso, Uma né, gente? reunião. Pra que fazer isso? É. Né? Pra que, né? Não Pra tá quê? satisfeito, muda de time, muda de partido, né, Yuri? A pessoa não tá bom ali, não tá caminhando mais certo. Ou muda. pelo menos conversa, né? Pra que É, todos isso sejam aí. informados da situação e decidirem se querem ficar ou não. Né? Exatamente, exatamente. Pra evitar nego correndo pelado, que deselegante no meio da noite, entendeu? Chega em casa mais cedo. Deselegante é uma boa. Deselegante não cabe, Vou né? só ler um pedacinho no trechinho aqui. Vincent, de 46 anos, vive um trisal, mas clandestino. Não é mais, tá na imprensa. É. Só se for um nome Vivo fantasia. um trisal com minha esposa e sua melhor amiga, mas o marido dela não tem a menor ideia. Revelou ele em um podcast sobre relacionamentos secretos. Então, só pra deixar claro também, como o Yuri falou, não é mais assim, né? Não é secreto, Não é mas... secreto, mas a esposa sabe. E isso é importante. Alguém tá sabendo também. É aquele modo avião, né? Alguém tá nesse voo junto e tu não tá sabendo. Mas é isso. Que isso, Gil? É isso. É o modo avião, né, cara? Tem mais alguém nesse voo, mas... Mas não aí, vai Pri, o embora. que você diria disso aí do... Eu acho que as pessoas têm que concordar com as coisas, né? Elas têm que ser informadas para saber se querem continuar ou não. Porque hoje em dia... Não me olha assim, Diogo, é verdade. Eu percebo. Eu sinto que tu tem propriedade falando no Não assunto. tenho propriedade, não tenho propriedade. Mas eu vejo que a poligamia, não é isso? Poligamia é uma coisa que está se tornando muito, Arábia Saudita. Ué, mas é... né? Não sei. Não tô falando que é um. Se todos estiverem de acordo, né? Eu que acho problema que é uma tem, questão né? de combinar O ou falecido não, Mr. né? Catra Não é uma coisa que eu curto muito, tinha não, mas 4 esposas, a quem 22 filhos, não sei quantos netos. eu acho que isso né? é sempre muito confortável pro homem. A isso verdade é verdade, essa. Depende. Não, é. Mas sabe por que... Nesse formato aí é Arábia Saudita. Arábia, Ah, não, É. isso é. Machista, É bem hétero. patriarcal, É bem heterotop, né? Quando você fala, por exemplo, que um cara Nossa! tá informado, ele né? tá informado. Tá informado, Ele tá né? informado dos conceitos. Não falo só de OnlyFans, não, tá vendo? Eu sei de outras coisas aí. Heterotop. Eu vou adicionar essa no meu vocabulário. Heterotop. Porque sempre quando você fala assim, porque Nesse caso aí é uma exceção, né? O cara que não tá confortável, O cara né? não é, Mas é a pois exceção é. da exceção, né?
Não, se o cara tá com 3 mulheres, por exemplo, não, o cara é pegador, é isso, é aquilo. Mas fala que uma mulher tá com 3 homens pra ver o que acontece. Mas é um problema que tá faltando homem no mercado. Ela quer pegar 3 no jeito só. Aí não dá, tem que saber organizar o mercado. Ai, gente. Não dá. Tô contigo. Obrigado. Alguma colocação a mais? Que ainda tem o meme de hoje, o meme... Eu acho assim, sinceramente, esse negócio falando sério, tem nego que é muito maluco, cara. Tem nego que paga pra ver o circo pegar fogo, cara. Eu não consigo, nunca entrar na minha cabeça não mais. E já é difícil administrar um relacionamento monogâmico, né? Eu fico imaginando como é que essas pessoas conseguem. Mas... Falando nisso, pra minha organizadora... Sabia? Eu sabia. Ele botou essa matéria aí só pra fazer uma média. É sempre assim, sempre assim. Tá devendo alguma coisa aí, fez uma média aí Yuri, na TV. Eu vou me complicar aí, cara. Eu não vou nem falar nada. Mas falando em complicação, tem aí o meme aí de uma pessoa aí que quis se descomplicar, né? Aí a gente colocou esse meme aí, né? Alguém pra você aí que... Pra quem não entendeu o meme, vai só buscar referência aí na internet, só ficar de olho no que tá acontecendo na Europa, né? Porque nós no Saturnália, nós não ficamos em cima do muro, né, Pri? Isso aí. Né, Diogo? Eu entendo de um lado... Sim, porém depende. Sim, porém depende. Em matéria, assim, economicamente, tem que ser vaselina. Depende. Mas, agora não tem como segurar, né? Agora tem que... Neutro pra gente é só sabão. Enfim. Vamos aí pro show do esporte com o Diogo Meu aí. Deus, Né? que loucura. Tá né? contigo, Bota aí, Pique. produção. Vamos dar rapidinho no show do esporte, galera. Bota aí os gols de Vasco e Fluminense. Foi um vareio de bola do Fluminense, 2-0. O Vasco tava mais perdido. Hoje eu vim até com a camisa Cego do em Saturnália, não tiroteio. tem nem como vir com a camisa do Vasco hoje. Faz o L que o Cano fez o gol do Tem Tricolor todos os e Martinelli fechou o placar. 2-0, os gols novamente na tela. Fluminense que volta a jogar agora terça-feira contra o Milionários. O primeiro jogo foi 2-1 na Libertadores. Grande chance do Fluminense passar de fase. Vamos falar agora do Flamengo e Resende, que Quase perdeu. quase foi esquema Paulo Souza, esquema de índio. Mas tá bom, bota os gols na tela De aí. índio não, Isso, poxa. aí não. Ataque de índio, esquema de índio dele, ninguém entende nada, mas tá bom. Não, mas os índios entendem. Pô, o Indy entende muito. O índio é capaz de botar um índio ali e fazer graça. Olha esse segundo gol. Confira no replay. Deixa o gol. Eu botei o gol todo. O segundo gol tinha que vi, botar o Quer ver a gol. contradição? Quem não entende é o português. É o colonizador que não entende. Essa, o indígena entende. Esse é um Os golaço. nativos da Arrascaeta terra fez entendem. o gol Golaço. e Gabigol fechou o placar. Gabigol que saiu muito contestado, muito vaiado. Vou ver. Há boatos. Eu não vi o jogo não, porque... Então, eu vi depois a mesa redonda, algumas pessoas falando, há boatos que o elenco rubro-negro já tá fazendo força para cair Paulo Souza. Mas, Tá vamos. rodando muito elenco. Vamos lá, o Botafogo. Não sabia disso não. Tá não? Eu não tô conseguindo acompanhar. Tá. E o fortíssimo, só entre parentezinho, Pedro recebeu uma proposta do Palmeiras, gostou do que recebeu de proposta de salário, e o Flamengo fez uma proposta pro Everson, goleiro, que também gostou e pode ter aí uma Vai dar troca. match. Pô, vale a pena, hein? Pro Flamengo vale muito a pena. Pode ser uma troca, né? O Pedro é maravilhoso, só que a gente tem atacante suficiente. Com o o Gabigol. goleiro tá demais, velho. Gabigol, Marinho. Tá complicado. Vamos falar da Portuguesa. A Portuguesa, mano, meteu 5 no Botafogo. Que isso? 5-3, os gols na tela. Priscila. Primeiro gol. Foi um ataque assim arrasador. A Portuguesa Foi gol contra aquilo ali? foi o primeiro, foi contra. O cara fez com uma convicção. O Botafogo diminuiu para 2-1, chegou a empatar o jogo em 2-2, mas aí a Portuguesa botou na roda. Olha o terceiro, Golaço, hein? o quarto Que isso. Eita. Nossa, que humilhação. e teve o quinto. Que Aí isso. o Mas a Portuguesa vem bem, cara. A Portuguesa vem bem esse ano. Vem, ela tá antepenúltimo, Mário, mas fica Mas tranquilo. Não, mas ela deu trabalho, cara, pra todos os grandes. Ela deu trabalho. Então, galera, quem dá trabalho é o vagas.com, hein? Se liga nisso, por favor. Não, tu não vai falar isso. Sim. Ela O Botafogo não estava numa noite inspirada. Isso de novo acontecendo. Provavelmente. Mas se você pegar os jogos dos grandes com a Portuguesa, não foi nada
Goleada não, cara. Não teve goleada dos grandes. Eu vou levantar essa informação pra semana aqui. Pode levantar. Vou puxar aqui o último. Puxa aí. Quando tu puxa aí, eu quero botar a Fórmula 1 na tela que o nosso amigo Jorge mandou vídeo. Fala galera, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1. É isso aí, essa semana a pré-temporada se encerra em Barcelona, né? Semana que passou, encerrou na sexta-feira a pré-temporada. E muitas novidades na pista, a Ferrari aí pode vir muito agressiva esse ano, é o que a galera tá falando. Mas não tô aqui para falar só sobre a pré-temporada, dentro das pistas. Dentro das pistas foi muito bacana, aconteceu muita coisa assim. Mas o que veio de novidade da F1, da FIA, foi nos bastidores. Lá, realmente o asfalto tá pegando fogo, porque a F1 cancelou aí o GP de Sochi, na Rússia, no sudeste do país. Isso mesmo, por conta de toda a guerra aí que está acontecendo no leste europeu, da invasão da Rússia na Ucrânia, na Ucrânia, né? A F1 resolveu cancelar o GP de Sochi. E tem mais, a Haas pode ter grandes problemas aí com o patrocinador da Uralkali, que é uma empresa russa ligada aí ao Kremlin, e a Vladimir Putin. E ainda mais, pode perder o seu piloto, o Nikita Mazepin, porque ele é filho do dono da empresa Uralkali. Ah, e tem mais. Quem pode assumir a posição do Nikita Mazepin é um Fittipaldi. Deixo aí pra vocês aí. Valeu? Pra mim, antes do comercial? Galera, estamos voltando. Agora, bota só a imagem da FIFA pra mim, produção, por favor. Então, pode voltar. Muito obrigado. Eu vou só informar o que aconteceu hoje à tarde. A FIFA proíbe a Rússia de disputar as eliminatórias da Copa, né? E também, junto com a UEFA, tirou o Spartak de Moscou da Liga Europa. Isso não é certo, a Rússia ainda pode recorrer à decisão no TAS, né, o Tribunal Arbitral do Esporte. Entretanto, todas as sanções podem cair se, né, ocorrer a paz entre os dois países. Isso tudo pode cair por água abaixo. Tem um jogo no dia 24 de março entre Rússia e Polônia. O vencedor pega a República Tcheca e Suíça. As três seleções não querem disputar lá, né? Claro, né? Com toda razão. Só que, tendo acordo de paz, tudo cai por água abaixo e tudo segue o caminho normal. Tô dando esse gancho porque a nossa polêmica hoje também vai ser mais cedo. Tô passando a bola pra Priscila. Eu volto semana que vem com... Semana que vem é semana de clássico. Vamos. Tem Vasco e Flamengo. Tem Fluminense, tem Botafogo. E por aí vai. E tem, se eu não me engano, sexta-feira, que ainda não está confirmado, convocação da seleção. Antes disso, a gente vai pro intervalo. Vai pro intervalo? Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a polêmica. Eu e o bate-papo já. Tu levantou a bola pra mim, eu já ia vir. Eu tô igual o amigo do Trisal ali, eu sou o cara enganado, que passaram na coisa. Mas antes disso, eu só quero falar também do esporte que eu te falei, ó. Por favor, vamos lá. A Portuguesa ganhou de 5-3 de Botafogo. Pô, os caras vão ficar discutindo Perdeu portuguesa. do Fluminense. Todo respeito Não, à é ilha só do pra... governador que eu amo. Mas, pô, portuguesa não Mas, precisa ser um assunto. Mas, ô Yuri, é só pra gente... Eu falei, eu vi os jogos da Portuguesa, a Portuguesa deu trabalho. A Portuguesa perdeu de 1-0 pro Fluminense, perdeu de 1-0 pro Vasco, o trabalho 1-0 e perdeu de 2-1 pro Flamengo. Então, assim, não foi nada... Eu vi os jogos. A Portuguesa... Não entendi também, não. acreditado. Jogou como sempre. Não, cara, mas eu vi jogo da Portuguesa e ela deu trabalho, realmente. Mas não ganhou, é aquele negócio. Futebol tem disso. Mário, matematicamente, tua proposta tá totalmente fora da realidade. Bom, às vezes o cara pode jogar bem. Deu trabalho mas você pode jogar bem e trabalho perder. pra tu agora defender isso aí. Eu acho que o Botafogo jogou bem e perdeu. Não, Botafogo não. Tô falando que a Portuguesa... Mas eu quero falar do Botafogo. Jogado... Será que eu posso falar do Botafogo? Botafogo é um grande... Você me dá licença. Antepenúltimo no campeonato. Tomou só vareio. Não, cara, a Portuguesa não tá nessa classificação. Eu adoro a Portuguesa, adoro a Portuguesa tá em quinto ilha. lugar. Em quinto? Em quinto. Mas tem que reconhecer a realidade, né? Em quinto lugar. Dá pra sonhar ainda? Dá pra sonhar, ó. Tá perto do Botafogo. O Botafogo é um grande bairro pra se morar, eu sempre disse. Enfim, vamos pro comercial. Sabia. Desculpa a polêmica aí. Vamos pro intervalo.
Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Voltamos aí e vamos começar aquele assunto de sempre, um assunto que traz esclarecimentos, né, Pri? Pois que é. traz debate, que traz conscientização, né? Vamos dizer assim. Na verdade, pode rodar a vinheta, por favor, produção. Na verdade, nem é o de sempre, né? Porque agora parece que a gente está sendo, né, bombardeado, né, com perdão do trocadilho, por todos os lados. Né, a gente passando por um período pandêmico, na verdade ainda estamos, né? E aí essa grande tragédia, né, em Petrópolis, e agora essa guerra que já está em andamento, né? Uma nova guerra, né? Que já existem outras guerras que não são informadas, né? Sim. Ou minimizadas, exatamente, de certa forma. Por exemplo, quando aconteceu essa grande tragédia aqui em Petrópolis, qual é a mensagem que você mais recebeu? Se você estava bem. Não sei se você estava em casa, se você estava bem. Se você estava bem, se você estava bem. Será que a gente está bem? Não. Enquanto humanidade. Será que o que a gente está passando agora, né? Nós voltamos, uma grande parte das escolas voltaram no dia anterior, né, à tragédia, e tudo aconteceu. E quando a gente pergunta, você está bem? A gente responde no automático, não, estou bem. Porque a gente se considera bem, porque estamos melhores do que outras pessoas, né? Não perdemos, às vezes, um parente, não perdemos a nossa casa, mas estamos rodeados, perdemos amigos, às vezes conhecidos, e estamos rodeados por muita dor, muita incerteza, muito medo do futuro. Pensando nisso, eu conversei com a Angelita Xavier, psicóloga e especialista em psicologia comportamental, para ela falar um pouquinho sobre isso para a gente. Boa. Pode rodar, por favor, produção. Angelita, nós passamos e ainda estamos passando, né, por um período pandêmico. Né? Aqui em Petrópolis nós fomos atingidos por uma grande tragédia de grandes proporções, né? E ainda tem uma guerra, né, em andamento. Esse sentimento de angústia, essa falta de energia até para as tarefas do cotidiano, também é uma espécie de pandemia? Uma boa noite a todos. Bom, estamos vivenciando agora a pandemia do coronavírus e fomos impactados por essa tragédia aqui na cidade de Petrópolis e também pelos últimos acontecimentos na Ucrânia. Diante desses contextos de desastres, de grandes tragédias, nós somos impactados de diversas maneiras. Nós tivemos prejuízos sociais, econômicos, materiais e também emocionais. Então, em resposta a tudo isso, nós podemos sim experimentar alguns sentimentos, uma resposta emocional. Mesmo aqueles que não forem afetados de uma forma direta, mas aqueles que estão sendo impactados de maneira indireta, também podem experimentar, como a ansiedade, tristeza, o estresse, a baixa de energia, a falta de concentração.
Por isso é importante você cuidar da sua saúde mental. Porque por mais que você talvez não esteja passando de uma forma direta dentro do contexto, você também está tendo aí os prejuízos, né, de todo esse cenário que se levanta ao nosso redor. Boa parte dos alunos tiveram o seu retorno às aulas no dia anterior, né, a essa tragédia enorme, e tiveram novamente que interromper essa rotina. O quanto você acha que isso pode ter afetado o estado mental dessas crianças e adolescentes? Voltando às aulas, né, todo aquele clima de expectativa por parte das crianças, dos adolescentes, dos familiares, e aí nós tivemos novamente a quebra na rotina por conta dessa tragédia aqui em Petrópolis. O momento em que aconteceu foi ali um momento que muitas das crianças estavam saindo das escolas. Algumas crianças tiveram que passar a noite na escola, outras demoraram muito para chegar em casa. Então a criança ela também tem prejuízos mais com todo esse contexto, e nesse momento ela pode sim experimentar o medo, a ansiedade, ela vai precisar de ter uma nova adaptação no colégio, porque elas não estão voltando para o ano letivo, mas elas estão vindo da pandemia. Então tudo isso pode sim gerar na criança, no adolescente, um estresse muito grande. E é importante, né, cuidar da saúde emocional das crianças e dos adolescentes, para que eles possam passar por tudo isso, enfrentar tudo isso, mas contando também com o apoio e a compreensão daquele que está ao redor dele. Angelita, eu gostaria que você finalizasse dizendo o que essas pessoas que foram emocionalmente muito afetadas por tudo que está acontecendo, como que elas podem fazer para buscar ajuda, principalmente a parcela mais afetada, que tem uma situação financeira mais difícil? O que eles podem fazer para buscar ajuda? E se você, né, que foi aí afetado de uma maneira direta, talvez você esteja no abrigo ou na casa de alguém, talvez você possa ter perdido um amigo, perdido um familiar, né? Se você foi aí afetado de uma forma direta, como que é importante o psicólogo junto para lhe ajudar a ir caminhando diante de tanta dificuldade. Então não deixe de pedir ajuda. É importante também que você saiba que nesse momento muitos profissionais, muitos psicólogos se colocaram de forma voluntária para realizar o atendimento das vítimas. Então, né, não fique sem ajuda. Procure de repente no ponto de apoio um psicólogo que esteja ali como referência, ou se você estiver no abrigo, procurar o psicólogo que está ali e pedir esse tipo de suporte. Nas redes sociais também tem muitos grupos se mobilizando e oferecendo esse tipo de atendimento. Tem o meu Instagram, que é angelita.xavier86. Angelita.xavier86. Eu também conheço muito desses profissionais que estão atendendo de uma forma voluntária e me coloco aqui à disposição caso você esteja precisando, né, para que eu possa localizar um profissional e fazer aí a ponte entre aquele que está precisando e aquele que está oferecendo o serviço, tá bom? Um grande abraço a todos e juntos vamos caminhando para ir superando. Eu vi. Voltamos aí, Pri. É isso. Angelita, muito obrigada mais uma vez, tá, pela sua participação. Né, e vamos cuidar da nossa saúde mental, porque é muito importante, né, para a gente conseguir, né, superar essa fase que não tá fácil para ninguém, né? É isso. Acho que é uma acabar de beber água. Obrigado, gente. Antes de começarmos o nosso bate-papo com o nosso querido amigo vereador Yuri Moura, queremos chamar os nossos patrocinadores, né? Aqueles que acreditam no nosso programa, né, nossa forma de fazer a TV um pouquinho, que é a Sorte Sua, roupas íntimas, né, Pri? Você que quer aí
dar uma melhorada no visual. Não tem carnaval na rua, né? Pode fazer o carnaval em casa, né? Tem fantasias lá também, você que gosta de se vestir, né? A sorte sua fica na Galeria Santa Inês, no centro da cidade de Petrópolis. E também a Móveis Dom Pedro II, melhores móveis da cidade de Petrópolis, dentro do Shopping Dom Pedro, móveis para todos os ambientes, né? Então você encontra aí no Móveis Dom Pedro II, inclusive essa mesa aqui é lá da Móveis Dom Pedro II. Gostei. E também a Carla Mota, doces artesanais, bolo, tudo que você quiser fazer aquele bolo maravilhoso. Gostou, né? Bolo de aniversário. Se fosse essa semana, o Yuri ia comer um pedacinho. Muito bom. Tava uma delícia. Não dou essa sorte. Não, mas vai ter outras oportunidades. E então, você que quiser fazer a sua encomenda com a Carla Mota, tem aí o telefone dela no nosso anúncio, só você voltar o vídeo aí daqui a pouco, né? E é isso. Vamos bater o nosso papo aí com o nosso camarada Yuri Moura. Muito obrigado pela tua presença aí no nosso meio podcast, meio programa. Eu gostei do formato. A gente tenta aí. Já tive programa, então eu gostei do formato aí. Eu sou jornalista. Programa do Yuri, né? Era o nome? Foi Falando Sério por muito tempo, com o Yuri Moura. Aí depois virou programa do Yuri. Eu tenho a caneca lá que você me deu até hoje, foi comigo lá. Isso aí, tem lá a caneca. E se bobear, volta aí também num formato parecido com esse. Tô estudando. Bacana. Tô estudando, ver se eu arranjo um tempinho aí porque é uma coisa que eu gosto de fazer também. Bacana. Se quiser terceirizar a gente aqui, a gente recebe também Pix, tá? A gente recebe. Também recebe? Mas eu não posso, cara. O cara que é político tem tudo rastreado e tem que ser assim mesmo. Aí vamos falar que a gente tá fazendo algum esquema aí, que eu não faço. Show de bola, irmão. Obrigado aí. Queremos aí te agradecer, né? E falar um pouco aí da tua trajetória pra gente aí. Como é que você começou na política? Quais são as tuas influências aí pra você ter entrado nesse campo aí de luta, né? A gente sabemos que você tá na luta há muito tempo na política, né? Em Petrópolis e também aí abrindo estadual, né? Você veio candidato em 2018. Eu fui candidato 4 vezes, gente. 4 vezes. Até ganhar a eleição, aquela coisa de não desistir. Vereador mais votado, né? Vereador mais votado em 2020. Não cai do céu, né? Tem que trabalhar para ganhar a confiança das pessoas, né? Andar reto. E como é que você começou, Yuri? Como foi assim? Lá com 10 aninhos, como é que foi? 5 anos, qual foi? Onde foi assim que veio aquela luz assim e... Pô, é muito curioso, assim. Tem uma frase do Chico Alencar que eu gosto muito, eu acho que é importante para todos nós, não só para quem está exercendo um cargo público, que é a de eu não abro mão do meu mandato de cidadão. O Chico falou uma vez isso e me marcou, porque foi aquele período que ele veio ao Senado, perdeu, deixou de ser deputado federal e agora voltou como vereador do Rio. Nessa janela ele falou, eu não abro mão do meu mandato de cidadão. Eu acho que todos nós temos que ter uma participação política dentro, cada um da sua limitação de trabalho, de vida, de família, mas todo mundo tem que acompanhar, porque isso é uma responsabilidade coletiva. Não dá só para ficar votando de 2 em 2 anos ou acusando quem está no poder público. Aí eu falo servidores também, não só quem é candidato. Só esperar alguém fazer, né? Não tem sentido, porque a república, a política, a coisa pública, a vida coletiva, ela é fundada num sentimento conjunto. Então não dá para você responsabilizar um ou outro. Eu não gosto da polícia, eu não gosto da educação, eu não gosto da saúde, eu não gosto da mobilidade. Mas tá bom, o que você tem feito para contribuir com isso? Não dá para você terceirizar só para quem você vota. Então você, como cidadão, também está sendo omisso. E uma coisa que as pessoas não têm a noção é que antigamente, né, no tempo da Roma, os homens que não se envolviam com as coisas públicas, eles eram vistos de outra forma, como se fosse a segunda classe de homem, eles eram preteridos, nem podiam participar. Exatamente. Né? Essa ideia de homens bons. Você tinha que viver, você tinha que ir para a praça para debater, para você se informar e, né, os homens tinham que ter essa, como você falou, essa questão de se envolver na política no passado. Então isso se perdeu e aí, né, infelizmente acontece o que acontece na política. Tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que é isso ligado a cidadão, que a história da política e da representatividade está muito ligada à cidade. Né? Quando você vai pegar, antes mesmo de Grécia Antiga e Roma Antiga, estou falando aí de 5.000 anos antes de Cristo, quando ali no Oriente Médio, Rio Eufrates, né? Aquela região ali bem úmida, quando você começa a ter o surgimento das cidades, é justamente porque é uma aglomeração de pessoas que deixa de ser nômade, coletor, caçador, para serem sedentários. E aí eles começam a fazer agricultura, começam a dominar a pecuária, começam a produzir e viver em coletividade. Aí que surge o entendimento do que deixa de ser aldeia para ser cidade. É quando começa a ter excedente, né?
E aí, quando é que veio aquele estalo do Yuri? Pô, sou um cidadão 16, então, 15 por conta anos. dessa perspectiva, eu sempre andei pela cidade, moleque, olhando assim, cara, e se aqui não tivesse um prédio? E se aqui tivesse uma praça? Aquela coisa de criança pequena, não sei por que eu tinha isso, né? Legal. Possivelmente pela educação, pelas coisas que eu vivia dentro de casa. Criança é uma esponja, né? E eu ficava pensando na cidade, né? E aí, com 10 anos, foi feito um projeto pedagógico na escola de prefeito mirim. Eu estava na antiga 4ª série, e aí concorri e ganhei. Legal. Aí teve cobertura da Serra Mar, que hoje é InterTV. Aí eu dei entrevista como prefeito eleito do Colégio Opção Júnior. E aquilo mexeu comigo. Eu perdi a fita cassete, infelizmente, mofou, cara. Senão isso hoje era um negócio muito legal pra ter, né? Pô, com certeza. Material até pra propaganda eleitoral. Pô, o cara com 10 anos, meu irmão. Olha, eu não sabia disso, mas eu imaginava assim. Eu imaginei essa infância assim mesmo. Maneiro. E aí eu falando, um dia eu quero ser prefeito de Petrópolis, assim. Vai chegar esse dia, não vai? Não sei, mas Mas assim, minha vida... Aí com 11 anos começo a me envolver em grêmio estudantil. Continuei na adolescência, participando de representação de turma. Legal. Comecei a frequentar as reuniões do PT, porque meu pai se filiou em 2001. Então, fui criado ali no chão do partido. E fui vir embora, né? 16 anos me filiei. Era doido para fazer 16 anos para poder tirar meu título e me filiar. Fiz isso, aí comecei a me organizar na juventude do partido. Aí, vários movimentos, comunidade, estudantil e tal. Legal. Fui trabalhar na prefeitura como coordenador de juventude e resolvi ser candidato com 22 anos. Fui primeiro suplente, fui bem votado na época. Legal. 1.241 votos. O partido fez 2, eu era o terceiro. Ninguém me conhecia. Caramba. Aí já tinha um programa de TV já estava aqui atuando e fui indo, né? Vinha prefeito, vinha deputado, mudei de partido, foi só crescendo, né? Fui trabalhando, Bacana. estudando gestão pública, me formei em História também, me especializei em gestão de cidades. Bacana. E tô aí nessa. Então, gente, trabalho. tá vendo aí? Yuri não é só um rostinho bonito. E falando isso, pode tirar a máscara para o pessoal te conhecer. Melhor, né? Yuri não é negacionista, galera. A gente... Tô barbudo, tem que fazer a barba. Pode ficar de boa aí, sem máscara. A gente sempre preserva, né? Pra não... O convidado, a gente dá essa abertura, se quiser ou não, ficar de máscara, né, Pri? Até para as pessoas conhecerem. Ninguém quer conhecer a gente, né, Diogo? Não. Depende do que tu fala, melhor até ficar quieto, né? Escondido. Mas é isso, Pri, pode perguntar ao nosso amigo aí. Ai, que bom. Yuri, eu vi um vídeo seu, até cheguei a compartilhar. Um vídeo no qual você falava na Câmara, né? Eu acredito que era na Câmara, sobre o transporte, sobre os ônibus aqui da cidade. Né? E toda vez, inclusive hoje, quando eu estava vindo para cá, eu lembrava desse vídeo. Porque me representou tanto, assim, porque você falava de uma forma que eu acho que era tudo aquilo que todo cidadão que utiliza esse tipo de serviço pensa e deseja. Né? Como que você acha agora, né, após a tragédia, com tantas coisas que aconteceram, ônibus perdidos, o que você acha que vai acontecer com o nosso sistema de transporte aqui em Petrópolis? Eu tô com uma esperança da gente reverter esse sistema, porque nós aprovamos no final do ano passado na Câmara um projeto que tira o sistema de bilhetagem da CETranspetro. É que tem esse monte de nome, né? CETranspetro, CPTrans. CPTrans é o órgão da prefeitura, né, que cuida do trânsito e do transporte, da mobilidade urbana como um todo. A CETranspetro é o sindicato patronal, ou seja, o sindicato das empresas de ônibus. Aí tem também lá o sindicato dos trabalhadores rodoviários, que eu sou muito próximo, né? A CETranspetro, ela por muitos anos, desde 2006, administrou o nosso sistema de transporte. Ou seja, eu como vereador pedia lá um requerimento de informação, um ofício, para a CPTrans sobre os dados do transporte, quantas pessoas passaram em tal roleta, quantas pessoas são atendidas em média em tal linha, quantos são pagantes. E a CPTrans, que é o órgão que deveria fiscalizar as empresas de ônibus, ela me dava os dados da CETranspetro. É tipo botar a raposa para cuidar do galinheiro, né? Aí vinha eu, que sou um terceiro lá, um dos fiscais do galinheiro, né? E tinha que pegar as informações que a raposa dava. Falou, cara, o que é isso? É o sistema sustentável para as empresas. Pode confiar. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Aí a gente aprovou, foi até um projeto de lei que tinha que vir do Executivo, então foi enviado pelo prefeito interino Ingo Rames, o qual eu fui relator. Mandaram para casa e a gente conseguiu mudar. Hoje o sistema tem que voltar para a CPTrans. Isso está em adaptação, estão fazendo lá a parte executiva, né? Qual vai ser o programa e tal. Para quê? Para que a gente, quanto vereador, o conselho, que é o Comutran e a própria CPTrans possam falar,
Por que vocês reduziram linha aqui se a gente tem tantos usuários? Então isso foi um avanço que eu espero que nesse ano já dê uma mudada, de acordo com o que você está perguntando. Um segundo passo é que o Tribunal de Contas do Estado já obrigou a licitação da Cascatinha e sugeriu a da Petroita, porque essas empresas foram tendo a renovação das suas permissões, que é mais precário do que concessão, né? Ano após ano, governo após governo, sempre está um bom serviço. Sim. E sabe-se lá por quê, qual o interesse está por trás. É o mesmo dono da Cascatinha. Exatamente, e são as duas empresas piores da cidade. Todo mundo que é atendido no Quitandinha pela Petroita, ou em bairros como Carangola, Jardim Florido, Retiro, Bonfim também não tá legal, não. Jardim Salvador, exatamente. É Turpe lá, né? Essas que são atendidas pela Cascatinha e pela Petroita são as que a gente mais recebe informação. Denúncia. Que a gente mais recebe denúncia. Por exemplo, vou te falar, tá tocando nesse assunto, onde eu moro, tem saída pro Boa Vista, eles tiraram um ônibus Montese com população na Montese, que pegava o ônibus, simplesmente eles tiraram o ônibus e é isso. Sem aviso. Simplesmente eles, em todas as linhas, em todas as empresas, houve essa retirada de... Sim, refém, esse é um outro problema, mas as duas piores empresas disparadas são Cascatinha e Petroita. O que mais quebra de ônibus são eles. Por exemplo, propriedade de quem olha todo dia isso. Os moradores de Águas Lindas perderam o ônibus e perderam, acho que, o executivo que eles tinham. E o Calembe, os moradores do Calembe, lá em Nogueira, também perderam o ônibus e a linha do Águas Lindas faz o Calembe agora. Então, assim... mas já covardia. Antes disso acontecer, antes da tragédia, já estava ruim. No Bonfim, onde eu moro, nossa, já estava bem ruim. Né, em questão de horário, e a população precisa trabalhar, sair, se torna refém, né? Você se sente, igual a gente estava conversando no início, sobre a cobrança. A população elege, mas às vezes não vai e não cobra. Mas eu acho que existe também uma certa descrença de que vai haver alguma mudança, né? Porque são tantos anos com o mesmo tipo de serviço, né? Com as mesmas falhas, que acho que o povo se sente um pouco descrente ou não sabe como cobrar, o que fazer para modificar essa situação. Só a luta muda a vida, né? Senão a gente estaria lá uns tempos atrás que ninguém poderia votar, a não ser os homens bons, como a gente fala. A gente estaria voltando para as cidades lá de 5 mil anos antes de Cristo, que não se tinha uma ideia de democracia. Acho que o povo está certíssimo, está desanimado, né? E lembro sempre que, antes de tudo, eu sou povo também, né? Sou cidadão. Eu estou vereador, mas eu sou cidadão, sou pai, sou filho, sou amigo, sou companheiro, sou tudo, sou um profissional, né? Então hoje estou vereador, então eu não falo o povo nunca como algo distante, eu faço parte do povo, senão eu não posso nem cumprir uma função popular, né? Mas assim, é importante, eu sempre faço essa chamada de uma educação política, um trabalho pedagógico, porque se a gente não tiver mais povo na política, os donos das empresas de ônibus vão ficar confortáveis. É por isso que eu participei de todas as greves com os rodoviários. Chega uma hora que tem que puxar o tranco mesmo. Aí tem meia dúzia que fala, pô, Yuri, você está participando da greve aí, não é o caminho para fazer. Não, então qual é o caminho? A gente está agora tem que mobilizar, uma audiência né, pública. Tem que mobilizar, que é o vídeo que você viu que eu falando. Nós vamos mudar o contrato lá, pressionar a prefeitura para licitar Petroita e Cascatinha. E a partir disso discutir todas as outras empresas. Bacana. Pô, eu propus um projeto de lei que obriga as empresas de ônibus a consultarem com 60 dias de antecedência as comunidades na mudança de linha, horário e itinerário. Cara, isso seria legal. tão bom. Isso é muito bom. Nossa, seria ótimo. Vai amarrando. Hoje descumpriram uma lei minha junto do Coruja, o vereador Júnior Coruja, que é uma lei que proíbe mudança de horário em ponto facultativo. E o pior, não estamos nem em ponto facultativo, é um ponto facultativo meio que informal, porque o prefeito não decretou, mas metade da cidade não abriu. O que eles fizeram hoje? Cortaram. E o que eu fiz? Já fiz ofício do Ministério Público para a CPTrans para multar. Então é uma luta que o povo cansa, com razão, porque é duro ficar esperando o ônibus 1h30 e depois ficar 3 horas para chegar no seu destino. Mas ou a gente aceita isso de cabeça baixa, ou a gente se junta, vereador, rodoviário, usuário do transporte, para brigar. Tem que ter, estar confortável. Sempre tem que ter alguém ali para fiscalizar. 4h40 tá caindo na conta deles lá. Sempre. Tem pergunta de toda hora que duas. Não, larga de ser guloso. Não, é que eu vou corroborar o que você está falando. Tô brincando. Só que da licitação agora da Sinalpark, que eu vi que vocês também estão fazendo isso. E tirando o foco disso, queria que tu me explicasse da Sinalpark. Tá tendo, a gente estava batendo esse papo antes, mas bem, quem está assistindo a gente, tá tendo licitação para esse dinheiro todo que está entrando para as catástrofes que teve, como é que está sendo isso na Câmara, para a gente não ter desperdício, enfim, desvios, vai. Sim. Então, é importante para as pessoas entenderem, como eu falei, permissão e comissão de transporte público. Você está trazendo a Sinalpark, que é uma subconcessão, Águas do Imperador, subconcessão, a empresa de iluminação pública, uma prestação de serviço.
que às vezes a gente deixa de entender que nós vivemos um processo no Brasil da implementação do neoliberalismo, dos anos 90 para cá, que é o quê? O serviço público na mão de empresas para fazerem, com o argumento de que vai fazer melhor do que sempre essa o Estado. Ideia, né? E vou ser sincero, sou um cara de esquerda, todo mundo sabe disso, defendo o que é público, defendo carreira pública, porque é uma forma de dar mais lisura, porque senão fica o interesse econômico, fica o interesse do político. Eu defendo carreira pública, porque o servidor é o cara mais ilibado possível. É claro que tem servidor corrupto? Tem, mas tem muito mais político corrupto do que servidor corrupto. Tem muito mais empresário envolvido em corrupção do que servidor, apesar de tudo ser uma cadeia. Então defendo tudo público. Claro, o mercado tem o papel dele, né? Tem coisa que é a empresa que tem que fazer, mas na área pública tem que ser o que é público, e o que o Estado não tiver condições ele contrata. Mas não você pegar a exploração da água e botar na mão da empresa. Não você pegar um estacionamento rotativo, que a CPTrans poderia lucrar com isso, investir no asfalto, investir no transporte público e não uma empresa explorar. Não é uma coisa tão complicada, né? Eu vi isso também no seu Instagram, que vocês estão fazendo licitação, correndo atrás, porque realmente você passa 15 minutos, você é multado numa taxa. Porque qual é o interesse da empresa? Porque você não tem... Lucro, sempre. É a essência dela, nisso ela não está nem errada. O que está errado é colocar ela no serviço público para lucrar em cima dos outros, né? Porque o serviço público não é para lucrar. O serviço público é para ter gestão, administração, equilíbrio com dinheiro público, transparência. Mas não está ali para ganhar dinheiro, está ali para atender a população. Não, você falando isso aí você tocou nesse assunto da Sinalpark. A gente deu uma notícia esses dias aqui no Caiu na Rede, do cara sem braço, que ele foi multado com o braço para fora, numa cidade. Que isso, gente? Então para você ver a indústria da multa, né, de tudo aquilo ali que acontece. Então, já estando ainda tudo na mão do privado, como fica? E o que a gente conseguiu fazer na Sinalpark? Eu fui relator dessa comissão, a comissão já foi encerrada e a gente conseguiu o objetivo principal dela, que era acabar com a renovação do contrato da Sinalpark, que foi feita no governo passado do Bernardo Rossi, faltando uma semana para acabar o governo dele. Ou seja, o cara sabia que perdeu a eleição, mudou 3 vezes a presidência da CPTrans nos últimos 10 dias de dezembro, e aí conseguiu uma pessoa, uma mulher, que inclusive já estava na prefeitura, mudou de cargo, para assinar uma renovação do contrato da Sinalpark, que ao invés de acabar em 2025, que é o que o contrato fala, um termo aditivo para ir até 2035. Que isso? Então essa indústria da multa da Sinalpark ia ser até 2035. A gente montou uma comissão, fiz um relatório desse tamanho, fizemos várias oitivas, chamamos do ex-prefeito até a pessoa que assinou, eles não foram, mas a gente chamou técnico, investigou documento, investigou contrato, e a gente provou que essa renovação era ilegal. Ela não tinha justificativa no equilíbrio do contrato, ela não tinha justificativa nenhuma. Fizemos todo o relatório, apresentei em audiência pública, mandei para a MP, Tribunal de Contas, Prefeitura, e agora, em janeiro, a gente conseguiu fazer com que a Prefeitura revogasse essa renovação. Então, o que o nosso trabalho legislativo culminou? Por isso que eu falo que vale a pena, né, lutar. A Sinalpark perdeu 10 anos de indústria da multa. Não dá para acabar com o contrato de 2025, porque por mais que seja imoral, esse contrato é legal. Eu não vou aqui mentir, né? Tá tudo certinho. Né? Foi licitado. O que a gente tem que fazer? Quando chegar 2025, que é quando acaba o contrato, que aí eu vou entrar firme, não sei se eu vou estar na... Vou estar na Câmara aí, ou não, depende. Ser reeleito, pode ser o novo prefeito, pode ser um deputado estadual. A gente vai entrar nesse assunto aí também. Vamos ver. Mas assim, como nós, enquanto povo e consumidores, temos que pressionar para quê? Para a Sinalpark sair. Porque no contrato fala que a Sinalpark saindo, depois dessa exploração, ela tem que deixar os parquímetros para a CPTrans. E é o que eu defendo no relatório. Eu e todos os vereadores, né? O Júnior Coruja foi da comissão comigo, o presidente foi Otávio Sampaio, ou seja, a comissão plural, esquerda, direita, o cara de centro. E a gente provou por A mais B que é ilegal, inclusive, a Sinalpark cobrar multa. Porque ela cobra a tal da tarifa, se você não pagar a tarifa pode virar multa pela CPTrans. E está pactuado em todos os tribunais, STJ, STF, tudo que você for olhar da literatura jurídica e das decisões, que só quem pode multar é agente público. Porque está ligado ao poder de polícia, o poder de sanção do agente público. E o amarelinho, os trabalhadores e trabalhadoras ali que estão debaixo de sol e de chuva trabalhando para a Sinalpark, eles não são agentes públicos. Então se você pega uma tarifa, que eles cobram lá, aquele boleto que eles botam no teu vidro, e essa tarifa vira uma multa, tá ilegal. Na verdade nem a CPTrans poderia fazer, porque a CPTrans é uma empresa de economia mista. Quem poderia multar na prática no município são ou agentes de trânsito concursados pelo município ou o guarda municipal, que é concursado pela prefeitura. Tirando isso, agora a segunda pergunta. O que a Câmara está fazendo hoje para fiscalizar esse dinheiro que está entrando, para não ter desvio, para ajudar realmente quem precisa? Hoje está tendo uma fiscalização mais
firme? Como é que está isso? Sim, perfeito. Tua pergunta é muito importante. Nós criamos na semana passada, assim que conseguimos reunir os vereadores para uma sessão, porque estava todo mundo na rua, né? Montamos todo uma mundo frente não, né, Yuri? Alguns vereadores foram pra rua, né? Você foi um grande maioria ali. Nós vimos aí que tava, ali, né, de bota, foi visitar algumas comunidades aí. Teve outras pessoas aí também que eu vi trabalhando, né? Que não são políticos, mas eu vi assim porque eu andei na rua fazendo alguns trabalhos. E nós vimos que você atuou, né, você estava de frente. Teve os vereadores aí que a gente sabe que não, né? Não foi só para tirar foto. Tiraram muita foto, né? Enfim. Mas aí o que a gente fez? Reuniu lá, né? Fizemos 3 sessões na semana passada e criamos uma frente parlamentar. Essa frente parlamentar é para organizar a atuação nas chuvas, porque dos vereadores que estão mais engajados, cada um tem um perfil. Vou dar um exemplo. O Fred Procópio, que é um grande amigo meu lá, ele está muito voltado para acompanhamento de obra, de maquinário. Eu já sou um cara que é da moradia e da assistência social. Eu estou focado em doação, em ver se a família fez o aluguel social, se a família foi avisada pela Defesa Civil se ela tem que ficar em casa ou não. Porque são perfis de atuação. E aí o presidente da casa, o Ingo, ele propôs essa frente conosco, né, com a mesa diretora, que eu também faço parte como primeiro secretário, para a gente poder organizar e todo mundo dialogar mais, porque estava todo mundo na rua resolvendo uma urgência, né, meio dispersa. E a partir dessa frente foram criadas 3 comissões, que inclusive uma se reuniu hoje. A Comissão de Finanças e Obras, que é inclusive presidida pelo Fred, que vai fazer esse trabalho de olhar os contratos. Inclusive hoje nós fechamos na reunião, participei dela, uma série de perguntas ao Executivo. Quem está contratado já, qual é o custo da obra, qual é o plano de trabalho de vocês, qual é o critério de priorização. Tem lá umas 30 perguntas que a gente aprovou hoje, que já vai ser enviado amanhã para a Prefeitura, para que com essas perguntas a gente possa acompanhar com a fiscalização de rua e contábil. Tem uma segunda comissão, que é a Comissão de Transparência, que vai ficar em cima para que o portal esteja atualizado, para que a imprensa tenha acesso a isso, para que tudo que as finanças e obras pegam seja esclarecido para a população. E uma terceira que eu presido, que é a Comissão de Assistência Social e Moradia. Então, qual é o trabalho que a gente vai fazer na reunião de quinta-feira? Hoje eu já mandei uma recomendação para a Prefeitura sobre problemas que eu recebi na assistência. Profissional que está trabalhando mais tempo do que a carga horária permite, isso prejudica não só ele, mas o atendimento às famílias. Sim, sim. Dinâmica de doação que estão tentando ajustar ainda, porque não está legal. Né? Agora tivemos uma mudança na secretaria, acredito que tende a melhorar, né? Porque eu conheço o Fernando que assumiu, tô confiante aí de que ele vai dar uma ajustada. Quantas famílias estão desalojadas e que o município ainda não pegou? Porque desabrigado está num ponto de apoio. Sim. O município consegue... Tem muitas casas que foram interditadas, né? Exato, mas o desalojado ele tá na casa de amigo, tá na casa de parente, teve gente que saiu da cidade, pô. No dia ali no Morro da Oficina, que eu ajudei lá com o pessoal no trabalho braçal, um monte de gente falou assim, não, quem morava aqui não tava, já tá lá em Mauá. Quem morava aqui não tava, eu vi um cara que foi pra Cabo Frio. Cadê fulano? Não tava em casa não, tá tranquilo, não precisa procurar ele. Ele veio aqui, a casa dele caiu pela metade, ele pegou as coisas dele e foi pra Cabo Frio. Esse povo a prefeitura tem que mapear, então o trabalho da minha comissão vai muito nesse sentido. E também ver, como você colocou bem, para onde estão indo as doações. Eu estou recebendo denúncias, estou apurando, estou conversando com o Ministério Público. Então essas 3 comissões, debaixo desse guarda-chuva da frente, vão apresentar relatórios. Cada comissão tem um relator, como foi da Sinalpark, que eu era o relator, e a gente vai mostrar isso para a sociedade. E aí, espero eu que todos os envolvidos tenham um mínimo de consciência pública e respeito a quem morreu, né? Não tendo nenhum problema, os relatórios ficam como uma memória, um registro público. Tendo problema, esses relatórios subsidiam qualquer outro tipo de movimento. Teve uma irregularidade na assistência, posso abrir CPI, posso mandar para o Ministério Público, posso pedir ajuda da polícia. Né? Teve um problema na finanças e obras, não cumpriram, teve desvio. Gente, não estou dizendo que está acontecendo isso, né? Estou dizendo eventualmente, hipoteticamente. Quais são os processos de tudo para acontecer. Chama o secretário aqui, chama prefeito, chama governador, chama, sei lá, o agente público envolvido nisso, a empresa que não prestou o serviço. Aí a gente vai dando desdobramento, tudo que a lei permite. Então, a estrutura está montada, o trabalho começou, e como eu disse para vocês, estou com muita confiança, porque a Câmara mudou muito. A Câmara mudou muito. O povo deu uma resposta nas últimas eleições, ainda me colocando junto, né? Acho que nós temos que evoluir muito como legislativo, mas vejo que a maior parte dos meus pares está imbuído nisso, ser um legislativo mais aberto, mais transparente, sem os vícios. E essa independência perante o Poder Executivo é fundamental.
Porque por anos a Câmara foi o puxadinho do prefeito. Então tem fiscalização. Seja lá qual for o prefeito. E como você mesmo falou, o pessoal de direita, de esquerda, de centro, todo mundo unido num único propósito. propósito. Isso é a pluralidade da sociedade. Se tem na sociedade gente de direita, gente de esquerda, gente de centro, concordo contigo que ninguém é neutro, né? Mas centro é uma posição política, o parlamento tem que refletir isso. Porque o parlamento precisa, do ponto de vista da democracia, ser o reflexo da sociedade. Então tem que ter lá, eu vou ter meus embates ideológicos, mas vou respeitar aquela instituição que hoje representa o povo. Né? Em alguns momentos mais, em alguns momentos menos. Verdade. Mas lembrando sempre, se tem corrupto na Câmara ou em qualquer outro lugar, é porque tem corrupto na sociedade. Se tem gente bacana na Câmara ou em qualquer outro lugar, é porque tem gente bacana na sociedade. Aquilo ali não é uma coisa abstrata. É um reflexo, né? Aquilo é um reflexo do nosso povo. Sim, sim. Né? Ora de forma injusta, porque o povo não tem culpa de meia dúzia se vender para eleger um cara que é ruim, né? Mas o povo tem culpa, nem culpa não, que é pesado, responsabilidade de, tá tranquilo, vou tocar minha vida. Aí vem a política, uma hora e te pega, seja no preço da passagem, seja no lugar onde você mora que está em risco, seja porque você não tem emprego, seja porque você não tem assistência social, seja no supermercado. Então, galera, exatamente. Então, galera, você que está nos assistindo aí, entenda, política pode não ser um assunto que você goste, mas é necessário que você debata, que você se informe, porque tudo que acontece na política reflete na vida de todos. Então, fica a nossa dica, a dica do nosso professor e vereador também aí, vamos nos envolver, vamos procurar saber cada dia mais, independente de que lado que você esteja, procure saber se esse cara que você admira como político, né, se realmente o que ele fala é bom para a sociedade ou é bom para um nicho do qual ele está ou está realmente representando, acordo, né, com aquilo que ele prometeu, né? Porque às vezes as pessoas acham que a pessoa está propondo algo que vai representá-la, mas aquilo está representando uma parte que ela não faz parte daquele universo, né? Sim. Então é isso aí, galera. Vamos prestar atenção, porque ano que vem é ano de eleição. Esse ano, já estamos no ano que vem. Importantíssimo, né? E só posso deixar um recado? Gente. É o ano de tirar o Bolsonaro do poder. Vamos ver. Vamos ver, né? Vocês me chamaram, sabia que eu ia falar isso. Não, tudo bem. Eu acho que aqui nós somos plurais, né? Não temos essa... Fica a dica. Mas tá tranquilo. A carne, a gasolina, tá tudo num preço excelente. Vamos continuar. O importante é o cidadão prestar atenção no que acontece. E o que já aconteceu, né? Para que os mesmos erros não se repitam. Exato. Né? A gente aprende com a história, né? Alguns. Era pra aprender. E falando em eleições esse ano, Yuri, você já pode se dizer que é um pré-candidato a algum cargo em 2022? Sou pré-candidato a deputado estadual. Bacana. Acredito que... Você hoje está no PSOL. Sim, continuo no PSOL e acredito que o trabalho que a gente tem feito aqui na cidade é um trabalho que eu quero expandir para a região serrana, interior. Hoje me incomoda muito nós falarmos de estado do Rio de Janeiro e todo mundo pensar capital. Todo mundo pensar no máximo ali mais Niterói e Baixada. E tem vida para cá. Sim. Quantos da nossa geração não tiveram que sair daqui para poder encontrar um emprego melhor? Eu conheço muitos. Estão no Rio de Janeiro. Quantos da nossa geração não saíram daqui para estudar? Porque a gente tem universidade pública aqui, mas com poucos cursos, com poucas vagas. E que obviamente tem que ser assim, está disponível para todo mundo do estado. Então você tem uma UF aqui, mas nem todo mundo estuda na UF, é petropolitano. Aí você tem que buscar a sorte no FRJ. E uma cidade como a nossa, de 306 mil habitantes, fundamental para a nossa região, nós somos importantes para Areal, para Paraíba do Sul, para Três Rios, para Levi Gasparian, para Teresópolis. Essas cidades se intercalam, mas Petrópolis é o polo. É a maior cidade, é com maior economia. Já se enquadra na região metropolitana, né? Só que vive uma contradição, porque é interior ao mesmo tempo. Serrana e metropolitana, então fica... O trabalho que eu defendo para nós, assim, em âmbito estadual, é valorizar as cidades e as cidades do interior. E isso é trazer para cá mais oportunidades, porque é triste a gente ver cidades como a nossa e essas parceiras que eu citei, esvaziadas com uma dependência tão grande da capital, da Baixada e de outras cidades como Niterói, né? A gente também faz parte do estado do Rio de Janeiro e precisamos de mais vozes para fazer esse trabalho de política pública. Então, por isso, sou pré-candidato. Boa. Então, galera, fica de olho, acompanha o trabalho dele, né? É isso. Dá para finalizar? Última pergunta. Dá? Acho que dá. Um pouquinho. Tá finalizando rapidamente. Já, né? Eu só queria saber, assim, se a paternidade mudou a sua vida, assim... a forma como você faz o seu trabalho, a forma como você enxerga
as causas pelas quais você luta. O que modificou para você após Antes de responder, é a última pergunta, pra gente finalizar. Você finaliza, dá os teus agradecimentos aí e a gente termina aí, beleza? Ótimo. Vai na linha. Justo. Eu vou te dar um exemplo do que foi semana passada, com tudo isso que a gente viveu, que foi muito triste, né? Eu fui em todos os lugares, estava na linha de frente, vi coisas que muitos viram também, que não são boas, né? São tristes. Foi o momento que eu cheguei em casa para tirar a bota, assim, sentei na escada, abri a porta, veio meu filho engatinhando e é claro que a gente tem solidariedade, empatia e todos nós aqui olhando para a tristeza do outro também sentimos, mas eu imaginei principalmente quem perdeu filho, quem perdeu filha, e se eu não fosse pai, eu não teria entendido como eu entendi. Tem coisas que te falam quando você tá grávido lá com a tua companheira, que é muito verdade, assim. São coisas que você escuta desde a época dos teus avós, né? Passa rápido, muda a tua vida, muda as tuas prioridades, você fica mais frouxo, né? Sentido, começa a ter mais medo das coisas, porque tem alguém contando muito com você. No meu caso, claro que assim, eu tenho uma responsabilidade com a cidade, né? Então, os eleitores que estiveram comigo, quem acompanha o trabalho, conta comigo. Mas aí tem um recorte ali que é um bebê de 9 meses. Ali vereador, entra o Yuri pai. E quando junta essas coisas em momentos como a gente viveu, te respondendo de forma direta, muda tudo. É uma experiência que te deixa... Quem não melhora com isso tem que fazer uma reflexão, porque é para você melhorar como ser humano. Isso aí. E aí agradecendo de novo vocês, quando me chamarem vou voltar. Com Ótimo certeza. Programa, muito bom. Vai ter bola da próxima, hein? Então beleza. E vou falar menos, porque o cara é professor, político, vereador, vai falar nada, velho. Se me der 1h30 eu falo. É isso, a porta tá sempre aberta aqui do Saturnália para você, Yuri. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Continue nos acompanhando, continue na programação da TVC aí. Um abraço para todos, até semana que vem. Fiquem com Deus, usem máscara. A pandemia ainda não acabou. E vacina salva vidas. Sempre.